Existe vida após a morte? Há um debate muito grande em relação a essa questão. Mas o que nós temos que fazer? É ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz a respeito. Então vamos aqui pontuar o que a Bíblia diz. Primeiro, a morte não é um fim definitivo. A própria Bíblia nos ensina que a morte não encerra a existência. Existe consciência ou futuro após a morte. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz que "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Ou seja, o corpo ele volta ao pó, mas existe algo que retorna para Deus, que é o espírito. Segundo, existe um julgamento após a morte. A própria Bíblia nos ensina que em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Terceiro, ressurreição dos mortos. A esperança cristã está ligada à ressurreição." João capítulo 5, versículo 28 até o 29. "Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação." Outro texto importante, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 ao 17. "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Outro texto, quarto, céu e vida eterna para os salvos. A Bíblia fala sobre vida eterna com Deus para quem crê em Cristo. João capítulo 3, versículo 16. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." No mesmo livro, João capítulo 14, versículo 2 e 3. "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Outro texto, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Quinto, condenação para os que rejeitam a Deus. A Bíblia também fala de condenação eterna para aqueles que rejeitam a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 46. "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 6. Presença de Deus imediatamente após a morte. Para os salvos em Cristo, há promessa de estar com Cristo após a morte. Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 21 até o 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 7. Consolo e esperança para os crentes. A Bíblia apresenta a esperança de vida eterna como fonte de consolo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Resumindo, a Bíblia ensina que a vida não termina na morte. Haverá ressurreição, julgamento e vida eterna para os salvos em Cristo. Porém, haverá condenação para os que rejeitam a Deus. Para os que creem em Cristo, morrer é estar com Cristo imediatamente em sua presença.